Hoje a gente vai falar para vocês o que não fazer com o carro antigo, ou no seu carro antigo, ou no carro antigo que vocês querem comprar. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: por que vocês querem ter um carro antigo? É um carro que vocês têm na família, que vocês querem restaurar? É um carro que tem um valor afetivo grande? É um carro que foi do seu pai, do seu avô? Isso é uma questão. Outra questão é o seguinte: não quero ter carro antigo porque carro antigo valoriza, porque carro antigo é hoje considerado um ativo financeiro, inclusive, porque ele teve uma alta valorização. Se você pensar nisso, pessoal, eu acho que tem coisas que dão mais dinheiro com muito menos dor de cabeça, tá? Mas aí é com vocês. Ou você quer ter um carro antigo pelo prazer mesmo de ter uma experiência diferente, tá? Para se aventurar no antigo mobilismo, que assim, a gente está nisso há muito tempo, é uma coisa fantástica. Os passeios, os ralis, o ambiente do carro antigo é muito legal, tá? Assim, a reunião com as famílias, levar os filhos. Então, isso não tem preço realmente, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar em por que ter um carro antigo, tá? Por que eu quero um carro antigo? Lembro da minha juventude. Normalmente os carros antigos, como que funciona o mercado de carro antigo? Hoje, por exemplo, está muito valorizado os Gols GTIs, né? Uma época atrás era os Opalas, ainda que tem um valor, antes disso um pouco os Dodge. É por causa da geração, tá? Então a geração hoje que tem poder aquisitivo, que tem recurso, ele lembra da sua juventude, ou dos Gols GTIs, dos GTS, do GT, dos XR3. Então, eles têm a época, né? Eu lembro bem disso, a gente não tinha recurso para ter um carro desse. Então, hoje, tá com uma condição de vida melhor, a pessoa vai atrás, né, de um carro que fez, na verdade, a lembrança da juventude dele. Então, assim que funciona o mercado. Então, por isso que hoje os carros dos anos 40, dos anos 30, eles não têm aquele valor como tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, né, que era 30, 40 anos, né? Então, como os anos 50 também. Então, o carro antigo, o mercado, ele vai mudando. Ele vai mudando conforme as gerações vêm vindo, né? Porque é assim que funciona. Algumas exceções são os esportivos, né? Europeus, os muscle cars, tá? Mas é isso. Qual que é o seu perfil, pessoal? Esse é uma questão que tem que ser respondida. Vocês querem carro pronto ou carro para fazer? Então, assim, eu decidi realmente, não, esse é o meu... Eu quero ter um carro antigo por todas as coisas que o antigo mobilismo proporciona e tudo mais, né? Então, se é um bem de família que você quer restaurar, você já decidiu que você vai restaurar aquele carro. Agora, se você vai entrar nesse mundo, o que você quer? Você quer um carro pronto ou um carro para fazer? Tá? O carro pronto sempre é mais barato. Então, eu já tenho outros vídeos aí mostrando como comprar, como avaliar um carro pronto. Mas agora eu decidi, esse vídeo aqui, na verdade, a gente vai falar um pouco das lasanhas, né, pessoal? Dos dragões aí, como esse aí que vocês estão vendo, tá? Então, eu decidi comprar um carro para fazer, tá? Então, agora que a gente vai falar um pouco, né, o que não se deve fazer num carro antigo. Agora fale para nós, então, como que está a sua lasanha aí, como que está seu dragão, que processo que está da restauração, tá? Você que já comprou, né, já levou para o funileiro, já levou para o pintor, daí está lá na funilaria, o funileiro está vivo ainda? Não, o funileiro já morreu. Quanto tempo está, pessoal? 10 anos, 15 anos? Conheço carros de 60 anos, pessoal, na funilaria. Conheço, inclusive, o funileiro faleceu e não conseguiu terminar o carro. Tá? Já veio aqui esse carro, inclusive. Então, vocês sabem, pelo menos, onde está o carro? Que tem, às vezes, não conseguem nem saber onde está o carro. E documento? Está com o documento em ordem? Conte para nós, pessoal, um pouco. Aonde vocês estão tendo maior dificuldade aí? Funilaria, pintura, elétrica, mecânica, tapeçaria, tá? Então, ou ainda está no começo, tirou o carro do chassi, ou às vezes o carro não tem chassi, né? Conta para nós aí nos comentários essa saga, essa odisseia que vocês estão passando. Porque é uma odisseia, pessoal.
Eu sei porque esse carro que vocês estão vendo aí, para vocês terem uma ideia, não é carro de iniciante, tá? E olha o estado que tá. Esse carro tá parado desde os anos 70. Você aí, que é o espertão, né? O inteligentão que falou assim, agora eu peguei uma oportunidade, carro único, tá? Foi do Silvio Santos, da Hebe Camargo, vai lá e compra carro, vou trazer esse carro do Uruguai, porque não tem nenhum aqui, tem uma carroceria especial, uma carroceria Briggs, uma carroceria diferenciada, daí vai lá e compra um 4 portas, carro que produziu milhares, trouxe do Uruguai sem documento, e daí vem aqui e não consultou direito as pessoas e tudo mais, e está agora no processo de restauração e percebeu que a restauração é 3 vezes o valor do carro, que o carro não tem pega nenhum. Pessoal, nós já fizemos isso um monte de vezes, pessoal, então não precisa se envergonhar. Isso é a coisa mais comum no carro antigo, tá? Olha aqui, ó, vocês estão vendo esse dragão aqui. O que vocês acham que aconteceu com esse carro aqui? Bom, pessoal, o que aconteceu com esse carro? Esse vídeo é o que a gente não se deve fazer, tá? Desde o começo lá a gente está falando um pouco disso, né? Esse carro aqui, quando foi comprado, existia um projeto de restauração com uma equipe aí, com o pessoal, e esse pessoal abandonou. Então, esse foi a primeira odisseia desse carro, e daí ele começou a caminhar em várias oficinas, tá? E até que chegou para nós. É um carro de um amigo nosso, né? Tá? E para fazer agora o serviço. Então, o que não se deve fazer num carro antigo, pessoal? E que foi feito nesse carro, né? Não ter um projeto de restauração. Esse carro ele tinha um projeto inicial que acabou não dando certo. E daí começou a quicar nas oficinas. Então, esse carro, ele tem sido uma jornada desde os anos 70. Esse carro está parado desde os anos 70. A gente conhece esse carro desde que ele foi tirado do zero. É um carro que tem uma procedência e ele passou por uma série de donos que só desmontaram o carro. Então, a primeira coisa, qual que é o projeto de restauração do carro? Então, você vai comprar um carro antigo, pessoal, tá? Primeira questão é o seguinte, carro desmontado é para gente extremamente profissional e carro extremamente raro, tá? Carro raro, cara que sabe fazer, tá? Então o carro, você vai comprar um carro para restaurar, ele tem que estar montado pelo menos, principalmente para quem está começando, tá? E qual que é o projeto de um carro de restauração? Todo mundo vai atrás da pintura, tapeçaria, da beleza do carro. Isso não proporciona o prazer, na verdade, da experiência. O que proporciona a experiência do carro antigo é a dirigibilidade, é dirigir o carro, passear com o carro, levar a família. Então, a primeira coisa de um projeto, pessoal, é fazer o carro andar. Então, se pegou um projeto, deixar a mecânica em ordem, deixar o carro andar, você vai ficar extremamente animado para partir para o resto. Segunda coisa, tá? É não desmontar o carro completamente. Então, esse carro é um carro que teria que fazer restauração total, certo? Tá? Então você vai fazer um projeto de restauro depois da mecânica funcionando. Não precisa a mecânica estar perfeita, mas a mecânica está gostosa, tá? O motor tá em ordem e tudo mais. Então daí você vai começar a parte, na verdade, de funilaria e pintura. Isso eu estou falando, pessoal, para cara que não tem um monte de carro. Por exemplo, o cara que vai ser que é um colecionador, que tem um monte de carro, ele leva o carro na restauração e daí realmente o cara pica o carro inteiro e começa o projeto. Estou falando para gente que é menor, que vai fazer a restauração, você que vai administrar a restauração, então você vai levar em oficinas que normalmente não são especializadas. Então, dá para ser feito isso? Dá, lógico que dá, tá? Só que tem que ter um projeto anterior. Então, vocês têm que catalogar as peças. Quem que vai desmontar? Você que quer fazer o serviço, você vai contratar o serviço, tá? Então, você vai contratar o serviço para fazer tudo no carro, daí você tem que fazer as contas para saber se esse carro vale a pena ou não. Então, esse carro, o que foi feito nele de equivocado? Ele foi desmontado, assim, de uma maneira totalmente desorganizada, tá? Então, primeiro tiraram do chassi, desmontaram, pintaram por baixo, jogaram em cima, fizeram uma pintura, não fizeram a funilaria de acordo, teve que refazer a funilaria, desmontou muita coisa,
as peças iam andando de oficina em oficina, perdeu muita peça desse carro, então a gente vai ter que ir atrás agora, trazer dos Estados Unidos, um monte de peça que está faltando nele, tá? E como eu disse, sem um projeto de restauração. Então você vê que é um carro que foi pintado, né? E tem um monte de funilaria para ser feita. Como que o cara faz um serviço de pintura em cima de um carro que tinha um monte de funilaria? Então daí foi para um outro funileiro que fez uma parte da funilaria e desistiu também, tá? Porque tinha bastante coisa para fazer. Então você vê que é um carro que está semi-pintado, com funilaria para fazer mecânica inteirinha desmontada, vidro totalmente desmontado por dentro, interior e tudo mais. Então a gente vai fazer um projeto de restauração nesse carro e vocês vão acompanhar. Eu vou mostrar para vocês. É um tipo de serviço mais complicado do que restaurar um carro do zero. Muito mais complicado, tá? Porque a gente, inclusive, vai ter que catalogar as peças para montar e tudo mais. Então é isso, pessoal. Um carro desse, por exemplo, para quem está iniciando, não dá para comprar, tá? É um carro complicado de você fazer o processo de restauração por conta disso. Agora, que carro que vocês acham que é esse daqui, pessoal? Isso é um Buick 1947. Um Super, tá? Um carro que teve, apesar de estar desse estado, poucos donos, né? E é um sedã 4 portas, aí é outro problema, tá certo? Não se restaura carro 4 portas, a não ser que seja um Duesenberg, um Adenauer, tá? Senão vai um carro dos anos 30, um carro muito valioso, tá? Ou um carro que tem um valor histórico, assim, tá certo? Então, porque a restauração é muito maior, o custo da restauração é muito maior do que o valor do carro, tá? Aqui, na verdade, a gente vai fazer isso daqui porque é de um amigo conhecido nosso, um amigo nosso, e a gente quer finalizar esse carro porque realmente é um pecado ver um carro nessa situação.